Olá, que bom ter a sua companhia aqui no nosso espaço de reflexão, o Eu Profundo. Hoje a gente vai mergulhar numa história assim muito humana, cheia de nuances, sabe? Uma história sobre os nossos conflitos internos e como eles acabam respingando em quem está perto da gente. Isso aí. É uma narrativa que, apesar de antiga, conversa muito com a gente hoje, né? Exato. A gente vai olhar para a figura de Judas, mas por um ângulo um pouquinho diferente. Talvez um que nos faça pensar mais sobre nós mesmos do que sobre ele. A ideia não é apontar o dedo de jeito nenhum. É mais tentar entender as camadas, sabe? Como alguém pode ser tão apaixonado por uma causa, por ideais nobres, e ao mesmo tempo ter atitudes que vão totalmente contra isso. É isso. E que lições a gente pode tirar disso para o nosso dia a dia, para as nossas relações? A missão aqui é meio que desembrulhar essa figura, né? Que tinha amor, mas era impulsivo, dedicado, mas crítico ao extremo. E descobrir o que essa trajetória pode ensinar sobre como a gente lida com nossos próprios ideais e com as pessoas ao redor. Vamos começar por aí mesmo, por esse paradoxo. A paixão dele pela mensagem do Messias e esse choque constante com ela. É interessante, né? O texto descreve ele como alguém que se apaixonara pelos ideais, mas ao mesmo tempo era estouvado, inquieto. Tinha uma energia forte, quase se sentindo dono da boa nova, da mensagem. Chegou até a tomar a frente, a organizar as finanças do grupo, por exemplo. Uma intensidade quase palpável, né? Totalmente. E essa intensidade toda, quando não está bem calibrada, pode virar um problema. É curioso como essa paixão meio que o levou a achar que ele sabia o que era melhor para a causa, a ponto de agir por conta própria, né? E acabou naquela cilada que, bom, levou à prisão de Jesus. É um exemplo muito forte de como o apego mesmo a uma causa boa, quando vira essa coisa meio excessiva, pode levar a ações bem complicadas. A gente vê isso direto por aí, né? Pessoas tão convictas do próprio ponto de vista que atropelam os outros, tomam decisões precipitadas, tudo em nome de um suposto bem maior. Um bem maior que às vezes só existe na cabeça delas daquele jeito específico. Exatamente. E o mais intrigante é que, mesmo ele buscando, estudando, tentando sinceramente se transformar, os tais conflitos íntimos continuavam lá, firmes e fortes. Isso mostra como é difícil, né? Mexer em padrões antigos de pensamento, de comportamento, mesmo com vontade genuína de mudar. É um trabalho constante. Não basta só querer. Precisa de muita atenção, muita prática para sair desses trilhos mentais que a gente cria. E essa agitação interna dele transbordava muito pelas palavras, né? Era comum ter, nos lábios, uma referência amarga, um conceito infeliz, quase um padrão. Sim, tem aquele exemplo, quando o companheiro Levi comentava que tinha gente importante lá do círculo de Herodes simpatizando com a mensagem deles. Qual era a reação? Na lata. Ah, são vibras disfarçadas? Isso aí é espião, pá. Julgamento rápido. E o efeito era imediato, né? Desencanto no colega que trouxe a notícia, potencial afastamento dessas pessoas. Quantas vezes uma palavra dura, uma crítica ácida, mesmo dita sem pensar muito, fecha portas, esfria relações, no trabalho, na família. Pois é. A desconfiança que a gente planta com as palavras, ela cresce, sabe? Pode ser muito destrutiva. Tem outro caso forte. Uma amiga, super generosa, oferece dinheiro para ajudar numa viagem do grupo. Judas recebe, ok, mas aí, na frente dela, ele solta que o dinheiro era impuro, Nossa. que vinha da iniquidade, que ela queria comprar o reino dos céus. Imagina a dor dessa mulher ao ouvir isso. Dá um nó na garganta só de pensar. Isso revela uma dificuldade enorme em aceitar a ajuda, a bondade do outro, sem colocar essa lente de suspeita, de julgamento moralista. É como se ele não conseguisse ver o bem ali, sabe? Focado demais nos próprios critérios rígidos do que seria puro ou correto. Na prática, isso alerta a gente, né? Será que às vezes não somos rápidos demais em analisar a intenção por trás de um gesto de ajuda? Essa desconfiança pode acabar afastando o próprio apoio que a gente receberia? E a coisa não parava. Teve outra situação em Cesareia. Uma mulher, tocada pela mensagem, decide agir. Abre a casa para cuidar de órfãos, de doentes, um gesto lindo. Maravilhoso. Mas o que Judas faz?
começa a espalhar fofoca, questiona o passado dela, insinua que o marido adoeceu por desgosto, acusa a mulher de piedade fictícia para aliciar grandes lucros. Que coisa triste. O poder devastador da maledicência, da desconfiança jogada no ar. O resultado, a mulher magoada, exposta, parou o trabalho, prejudicou quem mais precisava. Exato. Questionar a conversão de alguém e a boa intenção, isso tem consequências reais, dolorosas. Não só para a pessoa atingida, mas para todo mundo que se beneficiaria da ação dela. Mostra a responsabilidade imensa que a gente tem ao falar dos outros. Nossas palavras podem construir ou destruir pontes, né? Totalmente. E era um padrão mesmo. Até quando o próprio mestre elogia Zaqueu, abençoa a mudança dele. Que era uma figura controversa, né? Sim. Mas mesmo assim, Judas vai lá e critica por trás. Diz que ele era explorador, avarento, que estava enganando Jesus. Impressionante. E aí a gente percebe uma ironia profunda, né? Alguém tão cheio de conflitos internos sendo tão implacável no julgamento dos outros. Talvez fosse um jeito, mesmo que inconsciente, de lidar com as próprias sombras, né? Projetar no outro. É bem possível. Aquela história de ver o cisco no olho do outro. Claro. E a consequência lógica disso tudo foi o isolamento. Os companheiros começaram a ficar arredios, meio de lado. Ninguém aprovava aquelas críticas e lamentos constantes. Ele se sentiu repelido. É um padrão que a gente vê se repetir, infelizmente. Negatividade constante, julgamento, crítica. Isso cansa, afasta. A gente busca conexões que nutrem, não que drenam ou que nos colocam sempre sob suspeita. O isolamento acaba sendo muitas vezes um reflexo de como a gente se relaciona, né? Exato. E a narrativa diz que só Jesus mantinha paciência. Aconselhava prudência, amor, tolerância. Passava horas ali tentando encorajar. Mas não adiantava muito, né? Bastava uma oportunidade, tipo, alguém mencionar o fariseu Jeroboão Lá vinha ele. com um sarcasmo. Aquele é uma raposa, é puro fingimento. E ainda desenterrava uma história antiga de agressão do cara contra o pai. É a força do hábito mental, né? Mesmo recebendo conselho, orientação com afeto, o padrão de desconfiar, de criticar, estava tão grudado que saltava quase automaticamente. Mudar isso exige mais que ouvir. Exige uma autoobservação constante, uma decisão diária de tentar um olhar diferente. Exige prática, né? Muita prática. E aí chegamos naquele momento. Forte. O auge da angústia dele. Numa tarde quente, ele se sentindo humilhado, incompreendido, desabafa com Jesus. Pergunta quase chorando: Senhor, por que eu sofro tanto? Por que essas humilhações? Ninguém me entende. Por quê? É um momento de muita vulnerabilidade. A dor do isolamento vindo à tona. Mas a pergunta ainda busca causa fora, né? Por que eu sofro? Como se fosse algo do destino, algo externo. Ele sente a dor, mas talvez ainda não ligue os pontos com o próprio jeito de agir. Exatamente. E aí, nesse exato instante, eles chegam num poço simples para pegar água. E Judas, naquela ânsia, naquela impulsividade, enfia as mãos na água de qualquer jeito. E o que acontece? Agita o fundo, a lama sobe, a água fica turva. Ele reclama: Oh, que infelicidade! E aí vem a genialidade do mestre. Usar a situação ali, na hora, como metáfora. A lição do poço. Jesus fala com calma. Neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira-a com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo e das margens. Simples assim. E a aplicação disso para as relações humanas é de uma clareza poderosa. Quando tiveres sede de ternura e amor, faze o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Que coisa linda isso! Maravilhoso, né? Ou seja, se aproxime das pessoas com cuidado, com respeito, valorize o bem que elas oferecem, a água pura, sem ficar cutucando os defeitos, os erros do passado, a lama. A lama que todo mundo tem, né? Vamos ser sinceros. Todo mundo tem sua lama lá no fundo. A questão é escolher não ficar remexendo nela o tempo todo, nem na nossa, nem na dos outros. E a reação de Judas a essa lição é muito significativa. O texto diz que ele modificou a expressão do olhar, mas não respondeu.
um silêncio pesado. Esse silêncio pode querer dizer tanta coisa. O impacto da verdade, talvez, a dificuldade em aceitar, uma reflexão profunda. Não sabemos ao certo. A lição foi dada, com amor, mas a mudança real depende daquele clique interno, né? De um processo que, no caso dele, talvez não tenha acontecido a tempo. É. E essa imagem do poço, ela serve demais pra gente no dia a dia, não acha? Quantas vezes, ao lidar com alguém, seja no trabalho, na família, numa amizade, a gente foca direto nos defeitos, na lama. Em vez de apreciar as qualidades, a ajuda, o carinho, a água pura que está ali disponível. Exato. É uma pergunta para a gente se fazer sempre. Como eu me aproximo? Com a mão cuidadosa, buscando água límpida, com gratidão, ou com a mão impulsiva, agitada pela desconfiança, pelo julgamento, que acaba sujando tudo? Escolher focar no bem, sem ser ingênuo, óbvio, mas sem ficar alvoroçando a lama. É um exercício diário. De inteligência emocional, de sabedoria mesmo. É sobre aprender a receber a cooperação, o afeto, sem cogitar do mal, para não perder o tal bem supremo da conexão humana genuína. Nossa, que jornada profunda fizemos hoje, hein? Explorando essas complexidades do Judas, não como um vilão distante, mas como um espelho dos nossos próprios conflitos internos. E a grande lição que fica martelando é essa, né? A forma como a gente se aproxima dos outros da vida. Com cuidado e gratidão, buscando a água limpa. Ou com impulsividade e julgamento, agitando a lama. Isso define a qualidade da água que a gente bebe. A qualidade das nossas experiências, das nossas relações. E fica talvez uma reflexão final para a gente levar. Se todo mundo tem um pouco dessa impulsividade, dessa tendência a julgar, dessa dificuldade em alinhar ideal e ação, como podemos usar a consciência disso, não para se culpar, mas para escolher ativamente a cada dia, a cada interação, tirar a água com cuidado. Como a gente pode evitar alvoroçar a lama nas nossas relações e, o mais difícil talvez, dentro de nós mesmos. É uma pergunta poderosa, né? Com certeza. Uma pergunta para a gente seguir refletindo. Agradecemos imensamente pela companhia, pela escuta atenta aqui, nesta exploração com o Eu Profundo. Até a próxima!